soldado quando é enviado para um lugar cuja descrição detalhada que lhe vem à mente é a do inferno. É onde seu corpo e alma podem ser queimados quando o solo explode em uma mera caminhada na mais simples das patrulhas. Ou quando um mero erro de um superior é o mesmo que ouvir uma ordem para cavar a própria cova. O soldado italiano Claudio Spinelli sabia que tinha recebido um desses comandos quando viajavam pela rodovia no Afeganistão. A coluna de 6 veículos seguia tensa, sabendo que o lugar era conhecido como a estrada para o inferno, pavimentada com artefatos explosivos improvisados. Mais de uma vez, Spinelli viu restos de veículos ainda às margens e podia jurar sentir o cheiro de morte trazido pelos ventos quentes do deserto. Os pelos no pescoço se eriçaram quando finalmente aconteceu. O mundo foi tomado pelo fogo e o estrondo da chegada da morte tomou o ar até alcançar os ouvidos de Spinelli. O veículo à frente explodiu, engolfado em chamas e fumaça. No meio da nuvem negra, ele viu pernas voando e sumindo. O inferno se fez presente no Dia dos Soldados. Aquela nunca poderia ter sido uma ordem sensata. Todos sabiam que a rodovia era a morte para uma coluna militar. Os insurgentes a transformaram em uma longa e sinuosa armadilha que se alongava pelo deserto. Da coluna de 6 veículos, o primeiro Lynx agora era só chamas. Depois do breve momento de surpresa, começaram o contato via rádio. 3 dos 4 operadores do veículo responderam. Faltava um, e Spinelli temeu que aquelas pernas voando fossem só pedaços do amigo de nome de guerra Uzi. O coração bateu aliviado quando ouviu andar sorrindo, coberto de sangue, avisando que estava bem. No entanto, tão logo ele fez sinal, os tiros tomaram conta de vez do ambiente. Spinelli viu os insurgentes na areia, protegidos entre as pedras e pelo sol que batia diretamente nos olhos dos italianos. Os soldados, ainda nos links ativos, despertaram as Brownies. Foi um bando de dragões cuspindo fogo. Cápsulas de munição voaram na mesma velocidade com que os inimigos sumiram no deserto. Terminado o combate, os veículos fizeram um círculo enquanto aguardavam a evacuação. Os Rangers americanos vieram ajudar, e só à noite o helicóptero apareceu. Aquele fora só um dia no inferno afegão. Spinelli havia chegado no Afeganistão em um C-130 Hércules, junto com outros 28 operadores das forças especiais italianas. Era orgulhoso de fazer parte daquele grupo. Fora seu sonho desde que era das tropas paraquedistas e os viu em ação em Kosovo. Agora, depois de tantos anos, era um orgulhoso membro do regimento de assalto com o Mosquito. E, mais ainda, tinha treinamento médico para auxiliar a equipe. No meio da noite, em 2007, ele pensava na próxima missão quando rumou para o briefing. O Comando Conjunto de Operações Especiais havia os convocado para uma missão delicada que tinha necessidade da violência veloz, típica das forças especiais. Não somente os italianos haviam sido convocados. Spinelli ouviu ao briefing com atenção. 2 italianos que trabalhavam para o serviço de inteligência haviam sido sequestrados juntamente com seu motorista afegão. Homens se fingindo de policiais haviam os parado e os levado. Tão logo perceberam a importância dos cativos, venderam ambos para um grupo de insurgentes
ainda mais perigoso. O Special Buddy Service, o SBS britânico, outro grupo tão temido quanto o SAS, mas muito menos conhecido, tomaria o comando da missão por possuir equipamentos mais adequados e mais avançados. Spinelli não se importava. Estava ali para cumprir ordens e salvar 2 vidas que corriam sério risco de morte. Aquilo não era um filme americano. A possibilidade de alguém morrer era muito alta. Italianos e ingleses partiram durante a manhã, sabendo que havia grandes chances de os sequestradores começarem a movimentar os 3 reféns. Cada grupo subiu em seus helicópteros. Dentro do SH-47, Spinelli acabou de preparar sua FN Minimi. A arma ainda dormia fria sobre seu colo enquanto observava seu destino no meio das areias do deserto. O objetivo estava em uma vila nômade. Ao longe, o sol da manhã começava a iluminar o mundo pálido e marrom da região. O local parecia simples e pacífico, mas o som das hélices despertou uma maré de fogo que rompeu o calor do deserto para furar o aço das aeronaves enquanto pousavam. Os operadores saíram apressadamente, saltando e correndo para procurar por proteção. Não era hora de pensar. Hesitar era sinônimo de estender a mão para a morte. A poeira levantada pelo helicóptero teria cegado de vez o soldado se não estivesse com os óculos de proteção. Ele rolou procurando cobertura atrás de uma pedra, vendo como seus colegas se posicionaram. Cada um sabia sua função, e a dele estava preparada. O coração dava solavancos no peito, avisando da satisfação de estar no meio do combate. Levantou a FN Minimi, despejando a munição 556 em fogo de supressão. Os disparos fizeram os inimigos se abaixarem por 1 segundo. Tempo suficiente para que as M4 dos outros operadores começassem a buscar por alvos vivos para transformar em corpos inertes abandonados no chão. Lá na frente, as tendas onde os insurgentes se escondiam eram furadas pelas munições italianas. A enxurrada de fogo vazava todas as moradas da vila, começando a despedaçar tecido e as poucas partes de alvenaria. A poeira voava, com os corpos dos inimigos caindo no chão. Spinelli ouviu o comando para pararem de atirar. Foi tudo silêncio, enquanto os homens tentavam confirmar se alguém ainda estava ativo. Aos poucos, foram se aproximando, encontrando corpos ensanguentados daqueles que ofereceram resistência. Não havia muitos cadáveres no chão, pois quase todos os inimigos haviam fugido com os reféns. Agora era hora do SBS atuar. O Esquadrão C daqueles operadores britânicos estava observando os carros que seguiam pela estrada a partir dos helicópteros Lynx MK7. Circularam o pequeno comboio com os reféns. As hélices levantaram poeira e anunciaram que estavam cercados. Mas os insolentes responderam com fogo. O líder do esquadrão fez sinal para o sniper. O homem preparou a .50 e iniciou os disparos, atingindo os motores dos carros. Os veículos foram parando cheios de fumaça, e alguns dos homens tentaram sair para procurar proteção. Esses poucos foram alvejados enquanto os operadores do SBS saltavam dos helicópteros e faziam o cerco. Os fuzis começavam a disparar. Um dos sequestradores nem conseguiu descer do carro, sendo alvejado enquanto abria a porta e caindo sobre a própria arma sem conseguir tocar no gatilho. Os insurgentes tentaram montar uma defesa atrás dos carros, mas foram cercados, com fogo vindo de todas as direções. Nenhum se rendeu. Optaram
por levantar os fuzis na direção dos britânicos, gritando o nome de Alá sem medo. Iam se calando à medida que o fôlego era roubado pelo chumbo que atravessava os pulmões. O silêncio pós-batalha era carregado de tensão. Os britânicos aproximaram-se cautelosamente dos veículos inimigos, vendo os corpos espalhados. Lá estavam 3 reféns feridos, que foram imediatamente levados para a base. As forças especiais italianas também já haviam voltado. Spinelli chegou ao lugar sabendo que o SBS cumprira a missão, mas o modo como entregaram seus compatriotas e o afegão o entristeceu. Os homens estavam muito feridos. Lorenzo D'Auria estava em pior estado, com danos graves na cabeça e no pescoço. Mesmo levado às pressas para tratamento médico, faleceu aos 33 anos. Claudio Spinelli sentiria aquela morte, mas sabia que tanto ele quanto Lorenzo eram homens com a consciência de que quando eram enviados ao inferno, estavam sujeitos a terem seus corpos dilacerados ou a alma consumida pelo calor intenso das chamas do combate.